deputado estadual paulista Douglas Garcia manifestou da tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo seu repúdio à decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que requereu explicações do ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, André Mendonça, sobre suposto dossiê que, segundo a velha imprensa, teria sido produzido por órgão de inteligência. Assistam. Muito obrigado, senhor presidente, Coronel Telhada, que tenha uma pronta recuperação. Gostaria de cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, nobres deputados que sempre estão aqui na batalha, lutando pelo povo do estado de São Paulo. Cumprimentar o deputado Gil Diniz, que agora preside os trabalhos nessa Assembleia Legislativa e, oportunamente, nesse discurso que eu venho fazer, em defesa da população do estado de São Paulo e, principalmente, aqueles que ainda prezam pela liberdade de expressão, aqueles que ainda prezam pelos valores conservadores pelos quais eu fui eleito, o deputado Gil foi eleito e muitos outros deputados também foram eleitos para poder falar. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna hoje manifestar o meu repúdio aos ministros do Supremo Tribunal Federal, especificamente aqui a ministra Carmen Lúcia, pelo que foi feito nos últimos dias, a sua decisão, aqui eu vou mostrar para a câmera da TV Alesp, pegar aqui desse lado, qual lado aqui é melhor? Lado de cá, isso, maravilha. A ministra Carmen Lúcia dá 48 horas para ministro da Justiça explicar dossiê. Para quem não sabe, foi descoberto, de acordo com as informações circuladas pela imprensa, um dossiê no Ministério da Justiça e Segurança Pública que guarda informações de pessoas consideradas antifas. Senhores, sabe quem são os antifas? Os antifas são aquilo que a esquerda tem de pior. O que há de mais radical, aliás, não tem nada de bom no meio esquerdista, mas aquilo que tem de pior, de mais radical, de mais podridão, são os antifas. Inclusive, eu trouxe aqui para os senhores uma matéria que foi feita pela CNN, o jornal, o canal de notícias nacionais aqui do Brasil. A CNN noticiou o seguinte: podemos usar de violência, colocada entre aspas. Isso daqui foi dito por integrantes dos antifas. E eles falaram mais nessa mesma entrevista. Existe a necessidade da violência, sem dúvida nenhuma, é necessário a violência. Foi dito pelos antifas de São Paulo no dia 8 de junho de 2020. Esse tipo de gente aqui está sendo defendido pela ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia quer saber o porquê que o Ministério de Justiça e da Segurança Pública, repito, Segurança Pública, fez um dossiê com estes criminosos. Não está satisfeita, ministra Carmen Lúcia, com o que eles disseram na entrevista? Não tem problema. Eu trouxe aqui também um artigo que foi escrito em uma biblioteca antifascista. Vocês podem acessar isso daqui na biblioteca anarquista.org ou www.anarquista.net/antifascista, onde essa galerinha aqui, os famosos antifas, eles conseguem obter informações sobre como eles atuam, de que forma eles atuam, como eles fazem essa ação direta nas ruas. E uma das coisas que eles dizem, olha só, na página número 5, são várias páginas que eu trouxe, na página número 5, sublinhei para vocês: carregue armas, ou se há chances de você ser seguido pela polícia, carregue itens que possam ser usados como armas em um confronto: mastros pesados, grossos bastões de cartazes, pilhas, lanternas, correntes para prender bicicletas. Se alguém se machucar, invente uma história no hospital para evitar investigação policial. Saiba das limitações pessoais de cada um e tenha um plano para bater muito e dar o fora rápido. Se você enxergar uma oportunidade, agarre-a e não esqueça suas máscaras. Isso aqui eles não pediram para esquecer as máscaras por causa do coronavírus, pode ter certeza absoluta, porque esses bandidos criminosos atuam assim, escondendo o rosto há muito tempo, porque fogem de investigação policial. Não está satisfeita a ministra Carmen Lúcia, não está satisfeito o deputado Paulo Fiorilo, que veio ontem aqui a esta tribuna criticar uma manifestante que
que estava na Avenida Paulista carregando um objeto que de fato não era para carregar, porém eu nunca vi o deputado Paulo Fiorilo criticar a atuação dos antifas. Inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores se considera um partido antifa, ou seja, deveria ser um partido extinto pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Teria que ter o seu registro de eleição, o seu registro de fundação cassado pelo TSE, não só o PT, como o PSOL também. Mas mais do que meras ilações que foram trazidas pelo deputado Paulo Fiorilo e a defesa absurda que está sendo feita pela ministra Carmen Lúcia, eu trouxe aqui para os senhores alguns boletins de ocorrência que foram registrados aqui no 78DP, que fica nos Jardins, boletim de ocorrência número 2950/2020. Olha só, foi pego um antifa em uma determinada região da cidade de São Paulo, e ele estava carregando alguns tipos de objetos que geralmente você utiliza esses objetos em manifestação, né? Você pega esses objetos e vai para manifestação, a exemplo de um pedaço de madeira, a exemplo de coquetéis molotovs, que eles estavam com garrafa, spray de pimenta, socos ingleses. É para isso daqui a gente utiliza, deputado Gil Diniz, para ir em manifestação. Por quê? Porque eles são pacíficos. Então, se eu vou para uma manifestação me posicionar de forma que eu seja um antifa, eu tô indo com um soco inglês, com um pedaço de madeira e com um coquetel molotov, porque eu sou pacífico, eu defendo a democracia, eu sou um santo. E quem falar mal de mim, essa pessoa não presta, essa pessoa é um fascista. Por quê? Porque eu sou antifascista. Mentira! Não passam de um bando de fascistas. Antifascista eu também sou, porque eu não concordo com o fascismo. Porém, o que essas pessoas criminosas são pessoas violentas, são pessoas agressivas, são pessoas que devem ser criminalizadas. Qualquer um que abra a boca para dizer eu sou antifa ou eu apoio os antifa, precisa ser imediatamente investigado pelas forças policiais, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República e ser colocado na cadeia, porque essas pessoas são pessoas perigosas, essas pessoas são pessoas responsáveis pela morte daquele jornalista da TV Bandeirantes, aquele cinegrafista. Vocês lembram? Pois é, os senhores têm o sangue deste cinegrafista nas mãos. Os senhores, aqui olha, cinegrafista foi atingido por um rojão e tem morte cerebral no Rio de Janeiro. Os senhores têm o sangue deste pai de família nas mãos. Quem fez isso daqui foi Antifa. Foi essas pessoas que vão às ruas para depredar patrimônio público, para mais do que fazer uma apologia à violência, para agredir os seus opositores políticos. São pessoas que trabalham como um grupo de extermínio aos seus opositores políticos, e eles abrem a boca para dizer que são contra o Estado, porque o Estado é um Estado opressor. Mentira! Eu, deputado Douglas Garcia, utilizando a minha prerrogativa como deputado, levei informações para que a Polícia Civil, para que a Polícia Federal investigassem esses criminosos, porque é isso que eles são, criminosos, pessoas odiosas, pessoas violentas, agressivas. E quando eu cheguei com essas informações na Polícia Civil e na Polícia Federal, a primeira coisa que aconteceu foi o Estado se levantar para defender esse bando de nojento. Tá aqui, olha, é Ministério Público, é Tribunal de Justiça, todos eles trabalhando na defesa desses bandos de terroristas. Então os senhores não são contra o Estado, não. Os senhores são cadelas do Estado. Vocês não passam de cadelinhas do Estado, que são sustentados por esse Estado para fazer aquilo que vocês fazem, promover o ódio, promover o terror, promover tudo aquilo que não presta para o nosso país. E é por isso, senhor presidente, que eu subo a essa tribuna hoje para me contrapor àquilo que está sendo feito pela ministra Carmen Lúcia. Não é para investigar aquele que está investigando quem deveria ser investigado, é para investigar aqueles que cometem crimes, é para investigar aqueles que vão às ruas para poder agredir os seus opositores políticos, é para investigar aqueles que disseminam o ódio, que disseminam o caos, que é justamente o que fazem os antifas. Os antifas são um grupo criminoso que deve ser imediatamente criminalizado, que deve, através das instituições jurídicas, serem caçados sim e colocados na cadeia, porque eles não passam de um bando de filhinhos de papai criado em condomínio a leite com pera e resolveram ir para as ruas tacar fogo em tudo em nome de
de uma revolução do proletariado, porque além de se considerarem como antifascistas, que de antifascistas eles não têm nada, também são anticapitalistas. Mas não larga o iPhone. Um bando de filhinho de papai que vem de universidades como a USP, que vem de universidades como o Mackenzie, como a PUC, que resolveram revolucionar, mas nunca colocaram a mão na massa para trabalhar. São um bando de mandrião. Senhores, não valem o ar que respire. E eu espero que o Ministério Público do Estado de São Paulo trabalhe no sentido de colocar todos esses criminosos na cadeia, porque enquanto eu for deputado, enquanto eu trabalhar para o povo do Estado de São Paulo, eu vou lutar até o fim e utilizarei todas as minhas prerrogativas para colocar cada um dos senhores no seu devido lugar, que é na cadeia. Muito obrigado, senhor presidente.